Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou José Maria e esse daqui é o nosso oitavo e último encontro, onde a proposta é que nós possamos fazer uma recapitulação dos principais conteúdos apresentados. Então tá aí para você o objetivo, recapitular os principais conteúdos apresentados nos 7 encontros anteriores e também destacar o objetivo principal de você ter elaborado um short paper. Então, nós veremos a recapitulação dos principais aspectos, né? Já separei alguns slides mais fundamentais que a gente discutiu e vamos tentar responder essa pergunta. Afinal, para que me serviu elaborar um short paper? Ok? Vamos lembrar então do método científico que a gente falou no primeiro encontro. O método científico, ele parte da formulação de um problema. Por isso que no short paper e no projeto de pesquisa nós exploramos tanto essa criação, esse destaque da formulação de uma problemática, né? E a partir então do pensamento que alguma coisa pode ser melhorada, né, que existe um problema, a gente começa a formular as hipóteses para justamente, no método científico, nós solucionarmos este problema, este olhar ali questionador que nós damos para um determinado tema, para uma determinada área. Tá? Então aí as hipóteses são as suposições para que a gente possa solucionar o problema que nós enxergamos. E o terceiro passo do método científico é então a coleta de dados, né? A partir de então eu vou reunir, me cercar daquilo que já foi publicado, daquilo que já foi certificado, escrito, né? Geralmente dentro daquilo que tem uma relevância científica, né? Já passou por uma revisão, já passou por uma banca, né? Então eu começo a coletar os dados, quer seja em publicações, em livros, em artigos, em sites, em teses, em apresentações oficiais de pessoas que podem contribuir para as argumentações que a gente vai fazer nas hipóteses para solucionar o problema que foi formulado lá no item 1. E a partir da coleta de dados, a gente faz a análise desses dados, né? Procura entender aquilo que será útil e começa a construir uma argumentação lógica para a solução do problema de acordo, para comprovação, melhor dizendo, daquelas hipóteses que foram formuladas anteriormente. E aí a gente passa depois dos dados analisados para as generalizações, né, do mais específico para o mais extenso, né, as generalizações no sentido de entender qual o conhecimento, qual hipótese, qual autor pode comprovar a determinada suposição, determinada hipótese, e já vai na finalização, que seria a conclusão de todo esse projeto, né? E o próximo passo é a redação. E na redação, no número 6, que a gente vê a elaboração de um documento, né? No nosso caso é o short paper, assim como poderia ser um artigo científico, como poderia ser uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, né? Então esses são os passos aí do método científico. Bom, seguindo, depois que nós explicamos o método científico, a gente passou para o destaque das principais partes do projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa ele vai justamente dar o formato, né, necessário, segundo a BNT NBR 15287, que está aí destacada no canto superior direito, né? E esse projeto de pesquisa, que é um projeto de pesquisa que é feito para todo o trabalho científico, por isso que ele se baseia nessa ABNT, ele tem essas seguintes partes, né, que você elaborou: uma introdução, uma delimitação do tema e do problema, a questão das hipóteses e dos objetivos, a seleção do referencial teórico, o destaque do método de pesquisa e finalizando quais serão as referências que serão colocadas, né, que vêm desse referencial teórico
que são as fontes, geralmente no caso da grande maioria, né, que fez está chegando ao final do short paper, de fontes bibliográficas, né, ou de disponíveis em sites, em artigos e outros, né. E os apêndices, né, no caso específico, é só o cronograma, que eu já até deixei pronto, né. Então, rapidamente vamos relembrar o que se faz aí, o que compõe cada um desses itens, né? O que está projetado aqui para você é um documento de apoio que eu coloquei num encontro aqui do Classroom, né? Se você passou batido, dá uma olhadinha. Esse documento, ele respondia, se não me engano, está lá junto na postagem que eu fiz para que você pudesse fazer o upload do seu projeto de pesquisa elaborado, tá? Então, quais são os resumos, né, dos itens de um projeto de pesquisa, né? Tem a introdução, que é a inicial do projeto, onde você vai dizer qual o objetivo do seu projeto, apresentar o tema, né, o contexto, por que esse estudo é importante, né? Depois a gente passa para a delimitação do tema e já delimitada a área, né? E a delimitação do problema, ainda sem definir o próprio nome, né? Do que será depois o nome do short paper, né? Mas é nessa sessão da delimitação do tema e definição do problema que a gente vai estabelecer os limites, definir o escopo da pesquisa e dizer, né, claramente, já de uma maneira inicial, né, já que a gente está delimitando a área, qual o problema central para dar expectativa para quem está lendo, né, o seu projeto, procurando entender do que ele irá tratar. Depois a gente passa para as hipóteses e objetivos. As hipóteses são aquelas que vão comprovar, né, são as suposições que vão sustentar, né, a solução do problema definido no item anterior, sendo que os objetivos são o objetivo geral, é aquele que vai estabelecer o propósito geral do que pretende o estudo, que geralmente está concentrado no problema que foi levantado. E as hipóteses são as suposições, né? E os objetivos específicos, na verdade, eles desdobram o objetivo geral, ou seja, são o destaque de cada uma das hipóteses, né? Cumprir e apresentar essas hipóteses. Aí a gente para no referencial teórico, que é uma revisão de toda a literatura que a gente vai tratar, né? Já no início, na coleta, né? Lá no trabalho científico, né? A gente vê que é a coleta dos dados, né? E onde que estão aquilo que está sendo falado, né? Então a gente pesquisa quais são as teorias que são relevantes, se existe alguma lacuna na literatura, no sentido que esse aspecto ainda não foi falado, não existe nenhuma publicação específica, mas é relevante colocar na pesquisa, no projeto de pesquisa, né? E depois uma justificativa, né? Já dando luz aí para que a sua pesquisa servirá, qual a grande contribuição. A gente passa para o método da pesquisa, que geralmente a gente destaca, né, no caso nosso específico, a grande maioria que foi uma pesquisa em fontes bibliográficas, né? Esse é o CERN, que a grande maioria colocou no seu projeto de pesquisa. E aqui a gente cita as referências, que são os livros, os artigos, as revistas, as teses, monografias, toda a fonte relevante que vai embasar a redação da execução da pesquisa, e a redação é o próprio short paper, né? Depois o cronograma, que já foi colocado, lembrando que eu coloquei para você até mesmo este arquivo em PDF, mas que você pudesse até mesmo ouvi-lo, né? Ou seja, uma forma de dar um apoio aí para você na elaboração do seu projeto de pesquisa. Depois a gente fez a transposição dos itens da pesquisa, né? Então à esquerda eu coloquei aqui de 1 a 8 os itens do projeto de pesquisa, que a gente chamou de mini projeto de pesquisa, né? Porque ele é de uma dimensão mais simplificada, para depois do short paper. Logo em seguida eu vou relembrar quais são, o que significa cada um dos itens do short paper, mas um short paper que você está finalizando,
tem até o dia 13 de dezembro para entregar, né, fazer a sua postagem lá no Classroom. Ele tem um título, um objetivo, desenvolvimento, as considerações finais e as referências. E a gente tira todo ele obrigatoriamente do projeto de pesquisa, né? Então, na introdução que a gente já tinha delimitado a área, a temática, né? É daí que a gente vai definir o título do short paper, né? Depois a gente, da delimitação do tema e da delimitação do problema, a gente passa uma parte para o destaque do objetivo, logo em seguida eu vou relembrar o que é cada um desses itens do short paper, e depois para o desenvolvimento, que é o coração do short paper. Aí a gente coloca as hipóteses e a comprovação, é aqui que a gente começa a fazer a tal da argumentação, é aqui que a gente começa a citar, chamar os autores e suas correspondentes fontes bibliográficas que você coloca nas referências, né? Aqui que a gente vê se o objetivo geral, que era a problemática, e os objetivos específicos, que é a comprovação das hipóteses daquelas suposições, elas foram sendo realizadas, é isso que você coloca no desenvolvimento. E citando também o seu referencial teórico, lembra se existe alguma lacuna na literatura, o que as pessoas falam sobre esse assunto. E também a gente pode citar qual foi lá nos últimos parágrafos do desenvolvimento, qual foi o método de pesquisa utilizado. Para depois das referências do projeto de pesquisa, que são as referências bibliográficas e outras fontes, né, passá-las lá para as referências do short paper. Né? Nessa transposição, às vezes você inclui uma nova, exclui alguma que você não considerou tão relevante, né? É isso que o link, né? E aqui estão as setas para mostrar o link entre o mini projeto de pesquisa e o short paper, tá? Vamos relembrar, tá aqui para você qual é a proposta da pós-global, né? Para você, que você deve ter feito o seu short paper. Um short paper deve ter de 3 a 5 páginas, ele deve conter um título, um objetivo que deve ser mencionado logo no primeiro parágrafo, o desenvolvimento, que é o posicionamento, a avaliação, o questionamento em relação à problemática, ao ponto específico que foi abordado, né? Que você traz todo lá do seu projeto de pesquisa, como eu acabei de falar. E as considerações finais, que na verdade são uma recapitulação, uma síntese concisa das principais ideias defendidas, né, no seu trabalho e principalmente no desenvolvimento, né, que é o coração do short paper. Aí a gente fala da bibliografia, mas a bibliografia, quando a gente fala de bibliografia, a gente fala só de livros, de publicações, né? E às vezes a gente pega conteúdos também que são relevantes em determinados blogs, determinados sites, em vídeos, em filmes, né? Por isso que a gente fala referências, e essas referências citadas de acordo com as normas da ABNT. Muito bem. E aqui estão os critérios de correção, esses são os critérios que eu vou me basear para corrigir o seu short paper, né? Se seu título está de acordo com a área delimitada e essa pontuação, se o objetivo geral do short paper está relacionado com o objetivo lá do seu projeto de pesquisa, se o seu posicionamento em relação à avaliação lá das suas suposições, das suas hipóteses estão colocadas, se o questionamento, que é em relação ao objetivo geral, que é a problemática, quais foram os resultados, né, que será lá no penúltimo, um pouquinho antes do último parágrafo do desenvolvimento, né, que a gente coloca. E a conclusão adequada a gente faz já no desenvolvimento, né? Mas a gente, nas considerações finais, a gente faz uma síntese, né, daquilo que tudo que foi feito lá no projeto de pesquisa, né, e no desenvolvimento. E se você também coloca lá, dá a ideia de uma contribuição, alguma recomendação, né, seria assim as suas considerações finais. Eu coloquei em sala, né, que a gente precisa ter pelo menos 5 citações e 5 referências, lembrando que as citações são a chamada, para o autor, a chamada de autoria, né? E baseada nessas NBRs, né? A BNT, norma brasileira, NBR, das citações é a 10.520,
e as das referências a 6023, tá? Então, esses são os critérios de correção. Joia? E você tem uma orientação específica, né, dos critérios gerais lá do short paper, né? Eu já apontei anteriormente aqui um ou dois slides antes, né? E o short paper, né? A gente colocou cada um desses itens, eu fui explicando o título, o objetivo, depois outro encontro para desenvolvimento, fiz um encontro apenas para as considerações finais e um encontro para as referências. Vamos dar uma lembrada rápida, né? Veja se o seu, melhor dizendo, short paper, ele ficou dessa forma, né? Se seu título ele foi original, ele foi claro, conciso, ele destacou o foco da sua pesquisa, né? Se houve um subtítulo, a gente já comentou esse aspecto anteriormente. Se no objetivo, a visão da pesquisa, os porquês, o objetivo geral de resolver o problema está sendo colocado, né? Se no desenvolvimento, que é o coração do short paper, né, o contexto do problema, o seu posicionamento sobre esse problema, se as evidências, que são as hipóteses, e que é a sua explicação e a sua argumentação de acordo com os autores que você fundamentou, que obrigatoriamente estarão lá nas fontes que estão nas referências, né? Se há as 5 citações, principalmente no desenvolvimento, e se você colocou ou não uma perspectiva alternativa para toda essa problemática. Para você chegar lá nas considerações finais, você fazer a síntese das principais ideias defendidas lá no desenvolvimento e uma recapitulação de tudo o que aconteceu aí no seu projeto, na elaboração do seu short paper. As referências, como como a parte essencial que coloca as fontes, né, da produção acadêmica científica e que permite que o seu trabalho ele tenha credibilidade e principalmente ele possa ser rastreado, né? Se você citou um livro do Paulo Freire, né, você estava falando de educação, se realmente aquela obra é do Paulo Freire, é relevante e a gente comprova isso nas referências, né? E veja só, eu coloquei aqui também uma indicação de quantidade de parágrafos, né? Uma sugestão, melhor dizendo, né? Que você fizesse entre 2 e 3 parágrafos no objetivos, lembrando que os parágrafos sempre de 5, 6 linhas, né? Um parágrafo, na verdade, ele tem que ter entre 4 e 10 linhas, né? Um parágrafo de 3 linhas, que às vezes a gente vê em alguns trabalhos, ele é um parágrafo um pouco mais pobre, né? No desenvolvimento de 10 a 12 parágrafos, nas considerações finais entre 2 e 3 parágrafos, e aí você teria, num short paper mais reduzido, 2, 12, 14 parágrafos, e num indicado, né, que se você desenvolveu, seria entre 3, 15 mais 3, 18 parágrafos, mais a capa, né, que a gente... E lembrando que você tem um modelo à disposição, um modelo já todo formatado na norma ABNT, para que você realmente use, né, e apareça todos esses itens, esses 5 itens. É fundamental que esses 5 itens estejam bem evidentes com esses nomes nominados aqui, para você tirar aí a nota máxima, né? Vamos relembrar rapidamente, né? Isso é só uma recapitulação. As citações são a chamada de autoria, né? A chamada do autor, o autor que está na fonte, né? No livro, na bibliografia, no site, no artigo, na tese que está lá na referência, né? Essa correlação é fundamental. Eu falei para você que existem as referências indiretas, né? Que você escreve de acordo com a ideia do autor, ou seja, o texto é baseado no autor. Aqui está um exemplo de como você construiu uma citação indireta. Existem as referências diretas, que são a transcrição, né, de parte da obra de uma maneira integral do autor. Essa daqui que é o exemplo de uma citação direta que tenha menos de 3 linhas, por isso ela vem dessa forma, entre aspas, tá?
com essa chamada aqui para o autor. Nesse caso, essa publicação, este livro tem 2 autores, né? Ano e página, né? P.286, página 286, que é como se você faz uma citação direta com menos de 3 linhas. E aqui a citação direta com mais de 3 linhas, pedi nas conversas que eu tive individualmente que tivesse pelo menos uma delas, né? Que aqui você faz a transcrição, né? Pode ter 4, 5 linhas, 6, faz a transcrição, né? O copia e cola, digamos assim, do texto transcrito integral do autor, lembrando que você faz um recuo, né, de 4 centímetros e uma letra um ponto menor, né? A gente está usando Times New Roman 11, Times New Roman 12, né, que é os trabalhos científicos, segundo a BNT, dos trabalhos acadêmicos, né? Expliquei isso também em um encontro, ela utiliza. No seu modelo de short paper já tem isso, você faz a letra um ponto menor e utiliza o espaço simples, já que a gente estava utilizando como norma o espaço 1,5, né? Isso tudo você encontra nesta ABNT, que é a 10520, citações em documentos, vale a pena dar uma conferida. Depois a gente falou sobre as referências. Aqui está uma lista de referências que é para ser colocada desta forma. Então eu expliquei como que você constrói referências de livros, sobrenome do autor em caixa alta, o título da obra em negrito, o subtítulo não, olha, neste caso específico. Essa questão da edição, da cidade onde foi publicado o livro, da editora e do ano, né, que são, no caso, elementos essenciais de monografia como um todo, livros e outros, né. E o ISBN, né, que é o número oficial internacional, numeração, né, internacional, seria um complemento, né, aquelas informações complementares, né. Então eu coloquei aqui para você, dá uma olhadinha nos slides desta aula anterior, é o nosso 7º encontro, né? E vale a pena, você consegue interpretar mesmo sem ter ido àquela aula, você consegue interpretar como construir as suas referências, né? Aqui tem algumas outras regras, né? Que aqui no caso da lista de referências, espaço simples, alinhamento à esquerda, separadas com um enter, né? Um espaço em branco. Aqui na ordem alfabética, o título da obra em negrito, como eu falei, 2 pontos o subtítulo sem estar em negrito. Não existe mais o underline, né? Que é aquele espaço, aquele travessão de 6 espaços que quando a gente tinha autores iguais, né? O mesmo autor para obras diferentes. Então a gente deu uma aula sobre referências, o melhor mesmo é consultar a BNT. E aqui eu vou colocar para você o que realmente você aprendeu, pelo menos que foi a pretensão inicial, né? O que você finalmente aprendeu. Aqui estavam propostos lá no primeiro encontro as competências e habilidades, né, para que a gente procurou desenvolver aqui nessas aulas de short paper, né. Primeiro é que você possa comunicar, né, com clareza e na forma da redação, né, porque o short paper ele é dentro da metodologia do trabalho científico, aquela fase final que a gente colocou um pouco anteriormente, ainda agora nesta aula, do método científico, é o último passo, que é a redação. Então você contextualizou, operacionalizou, praticou essa questão de sintetizar as informações. Quando você pensou no problema, você pensou nos pontos-chave, nas hipóteses, e você se expressou na hora que elaborou o seu short paper, principalmente no desenvolvimento, a comunicação dessas ideias de maneira padronizada e acessível, né? Como você pensou em um problema e pensou em algumas soluções, você também
teve também um desenvolvimento do pensamento crítico e da análise, né? De avaliar criticamente os livros, as fontes, os autores, para criar e comprovar suas argumentações, né? Você fez uma separação de livros, sites, artigos, né, de fontes bibliográficas para que você pudesse fundamentar as suas hipóteses, né? Você fez questionamentos quando você formulou um problema, fez suposições, né? Procurou, se não de maneira explícita no short paper, formular, né, perguntas, né, para a solução da sua pesquisa, e você fez na prática uma metodologia de pesquisa de acordo com as normas, né? E a gente procurou ressaltar todas as principais normas, né? A BNT do trabalho acadêmico, a BNT do artigo científico, a BNT NBR das citações, a BNT NBR das referências, e eu ainda coloquei outras normas, né, para que você pudesse entender que todo esse relato científico ele é um pouco delicado, por que não dizer complexo, né, mas ele se reveste de várias normas, né? Então você pôde também, de alguma forma, se você acessou melhor, mas se não, pelo menos você tomou conhecimento das principais normas de formatação, que é importante e é exigido para qualquer tipo de trabalho científico. E por fim, você teve habilidade de revisão, isso até mesmo em grupo, porque a grande maioria dos short papers foram desenvolvidos em trio ou em dupla, 5 ou 6 alunos só que desenvolveram de forma individual, né? Então você pôde revisar o seu próprio trabalho com os seus amigos e amigas, você pôde oferecer feedbacks construtivos não só para você, mas para o seu grupo, né? Você pôde colaborar nesse ambiente acadêmico que a gente estava, né? Então foi tudo isso aí que realmente você praticou. Não sei se você tomou ciência, mas na verdade, se você se empenhou mais ou se você não se empenhou tanto porque estava ali com outras prioridades, a gente procurou desenvolver todas essas habilidades e competências, tá bom? Bom, eu deixo aqui para a gente já ir finalizando a bibliografia, essa bibliografia já revisada dentro das normas ABNTs, das referências, né? Você veja aqui, ó, quantas bibliografias a gente não tem, né? A gente usou nem tantas, a gente usou aqui, ó, trabalho acadêmico desta página, né? Mas eu ainda coloquei aqui, se você quer um pôster técnico, um livro ou folheto, né, para quem vai escrever um livro, né. O projeto de pesquisa está aqui, a gente também utilizou, então a 14.724, a 15.287, a gente se baseou bem nesta norma. Se você vai fazer um sumário, está aqui a BNT, um relatório técnico-científico, né. E também eu citei para você, o short paper ele é filho, né, do paper, né, que vem do artigo científico, né, que é um pouco diferente em termos de exigência de ABNT, mas eu deixei aqui a ABNT para você, né? Aqui é a 6023 que a gente procurou destacar para você construir as suas bibliografias, ou seja, o item referências, e as citações, a 10.520, né? Essa daqui é para você se lembrar se você quiser fazer uma resenha. Lá no começo eu citei esses 2 livros, acho que foi no primeiro encontro. Se você tiver necessidade de se aprofundar mais na elaboração de um trabalho científico, procura esses 2 livros há décadas, né? Eu acho que há mais de 30 anos, Lakatos e Marconi, né? São 2 senhoras, né? que se debruçam em esclarecer com bastante detalhe mesmo todo o trabalho científico de todo tipo, né? Artigo, tese, monografia, dissertação e assim vai. Vale muito a pena quem quer se aprofundar aqui no tema, e está aí colocado para você se lembrar, se for este o seu caso, né? Bom, para a gente já ir finalizando, de fato, né? Eu deixo aqui para você um resuminho, né? Não sei se você observou, a gente colocou lá no Classroom 8 conjuntos de slides, um para cada encontro. Você tem, eu não lembro aonde está esse link, mas você procura lá no Classroom, que quem fez isso foi o pessoal da Secretaria Acadêmica, né? Ele colocou um link de aulas gravadas, tá? Então,
Procura lá que, se não me engano, quase todas as aulas foram gravadas. Dentro desses slides, né, você tem também, no mínimo, 8 indicações de vídeo, são mais, você pode ver que tem aula que eu coloquei mais de 2 vídeos, né? Também de leituras complementares, você acha também, vale a pena dar uma olhadinha se você passou batido, não prestou atenção. Você teve à disposição 2 modelos já na ABNT para você elaborar o seu projeto de pesquisa de acordo com a ABNT de projeto de pesquisa e o seu short paper de acordo com a ABNT de trabalhos acadêmicos. Está lá disponível para você, formatado dentro das regras. E eu coloquei também alguns modelos para você consultar, não só elaborar. Eu coloquei modelo de projeto de pesquisa pronto, né, para você ter uma base, né, e modelo também de short paper elaborado principalmente de anos anteriores, de alunos de anos anteriores, né. Coloquei 2 orientações específicas, tanto ou para você ler ou para você ouvir, né? E tem um link lá que você pode ouvir aquele conteúdo, né? Que na verdade é uma transcrição de conteúdo escrito em áudio, né? E que é uma orientação específica para projetos de pesquisa e outra para short paper, né? Então, assim, a gente finaliza esses 8 encontros. Eu considero que o aproveitamento na visão do professor para os alunos, eu acho que foi sensacional. Eu ainda não corrigi os short papers, né? A gente ainda tem a fase ainda, um tempinho, né, para postar e finalizar. Mas eu gostei muito dos projetos de pesquisa. E se você fez um bom projeto de pesquisa, eu sei que o short paper ele será um outro desafio, mas você também tem uma boa base para fazer um excelente short paper. E eu acho que com certeza, eu acho não, eu vou encontrar trabalhos muito bons, tá? Trabalhos de alto nível, tá bom, pessoal? Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Me desculpar se eu coloquei algum ponto que feriu alguma suscetibilidade, não foi essa a intenção. A intenção foi que realmente vocês alargassem, ampliassem o seu conhecimento. Eu sei que essa área é uma área delicada, às vezes existe uma certa, não vou dizer antipatia, né? Mas às vezes a gente não faz tanto um trabalho acadêmico e por não fazer a gente tem um pouquinho de dificuldade de se enquadrar em tantas regras, em tantos detalhes, em tantas pontuações, né? Mas o objetivo foi que, um deles foi que você fizesse esse trabalho de uma forma tranquila. Então espero que você tenha atingido esse objetivo. Desejo a você todo sucesso na sua vida, na sua carreira, e como nós estamos no final do ano de 2023, um excelente 2024, boas festas para todos. Obrigado, se Deus quiser a gente se encontra em outras disciplinas. Paz e bem a todos, fiquem com Deus.